Boa noite! Mais uma terça, 20h45 aqui, para fazer uma live para você com a intenção de que você tenha mais conhecimento para controlar melhor a sua própria vida, ter melhores resultados aí no seu trabalho, com você mesmo, com a sua família e devolver a liberdade, né? Porque se você não sabe sobre a sua mente, se você não controla os impulsos malignos que você tem em você, então fica meio difícil você ser uma pessoa livre, né? E hoje o tema vai ser o que é mais difícil expulsar da sua mente. Uma das coisas, tá? Lembra que a gente ainda está naquela série sobre as armadilhas da mente. E hoje a gente vai falar um pouquinho só do que é bem difícil expulsar da mente. E que tipo de força exterior controla você. Então está aqui eu, Luciana Santos. E a Diva Rosina. Pois é, se você já acompanhou as lives anteriores, com certeza você sabe o que é uma mente analítica e o que é uma mente reativa. O material que eu estou usando, os dados agora são desse aqui, né? Do Dianética, Evolução de uma Ciência. Então aqui nesse material o Ruban fala, né, sobre como que foi a evolução da Dianética como uma ciência, a partir de que ponto aí que ele considera os testes que foram feitos, os resultados que ele teve quanto a isso da Dianética ser uma ciência. E os resultados uniformes, né, que as pessoas tiveram aí, como que foi, como ele descobriu a mente. Então você vai ver tudo nesse livro. Então a gente começa aqui a falar um pouco do conteúdo desse material. E uma das coisas é o que é mais difícil expulsar da mente. Até falei para algumas pessoas aí que estão no meu WhatsApp. Então você vai ver isso hoje e também vai ver como que a sua confiança fica abalada por causa de uma instalação que tem na sua mente. Então bora lá, beabá. Dianética significa através da mente. Ela explica como que a mente funciona. Você já parou para pensar o porquê que você faz ou diz algo que você não queria? Você já teve alguma reação, alguma sensação que você simplesmente não podia controlar? Imagina, você precisa ir para uma entrevista de emprego ou conversar com um comprador, fazer uma negociação muito grande e de repente você tem uma reação aí que você não consegue controlar. Pode ser devido ao que a pessoa falou e te deixou descontrolado de raiva, por exemplo. Pode ser um medo, a pessoa se sente insegura diante de uma situação, não ter autoconfiança. Então, realmente, muitas, se não todas as pessoas em algum ponto passou por isso. E existe uma parte da mente que faz você ter essas reações, essas emoções inadequadas. E essa é a mente reativa. Então, a forma da Dianética devolver a liberdade para você, fazer com que você tenha realmente o controle aí da sua vida, da sua mente, é você eliminando a mente ativa. Esse é o propósito da Dianética. Tudo que existe, Dianética tem um vasto material, uma grande quantidade, mas tudo existe para eliminar a mente ativa. Exemplo, por que nós aqui aprendemos administração? Para poder administrar o espaço, para poder controlar as coisas da melhor forma. Para quê? Porque isso existe para que as pessoas venham, saibam que é uma mente ativa e eliminem a mente ativa. Então todo o nosso trabalho mesmo, o propósito final é acabar com o mal da humanidade, que é a mente ativa. Então se você não conhece ela, você tem reações, tem impulsos que você não controla. Algumas pessoas acham que é normal, outras pessoas se sentem infelizes, mas acham que é assim mesmo, fazer o quê, né? Então de repente você conhecendo o que é a mente ativa, sabendo uma das armadilhas da mente, você pode realmente saber como você lida, como que você resolve várias situações, certo? Né, Diva? É verdade. A pessoa às vezes não percebe que ela tem dados falsos na mente analítica dela. O que é a analítica é importante falar, porque eu não falei com o pessoal no início. A mente analítica analisa dados. E a mente reativa é uma mente que só reage. E às vezes a pessoa tem informações na mente analítica e ela não percebe que aquela informação não é uma fonte segura.
Porque tudo que ela faz começa a dar errado. Então, se ela não perceber que aquilo que ela faz está errado, ela vai agir de acordo com aquela informação. E às vezes a pessoa não sabe por que está errando e começa a culpar todo mundo. E se a pessoa não for buscar a origem do que é certo e errado, saber que a vida só vai dar certo se ela tiver com a informação correta, ela vai ter muitos problemas, né? Exato. O fato é, você tem aí uma mente que é a maior máquina de todas. E você compreende a sua mente? Como ela funciona? Para que serve todo o conteúdo que você arquiva nela? E será que arquiva? Como arquiva? Para onde vai? Então imagina você aí ter uma casa, ter um cômodo e ir colocando coisa aí, sem direcionar. Já parou para pensar na desordem que isso vira? E isso tem a ver muito com a mente. As pessoas vão simplesmente recebendo informação, mas é muito importante aprender a ter o discernimento, aprender a diferenciar, ver o que é útil, o que é inútil. Se você está falando ou fazendo algo inútil, você realmente deveria saber, entende? Quantas pessoas estão atoladas na vida por dados inúteis, por coisas que não vão levar a lugar nenhum. Então é muito importante realmente conhecer como a mente funciona, você entender por que você faz ou diz coisas que você não queria, e como que você controla melhor a sua vida a partir do conhecimento da sua mente. E é verdade. O resultado da sua vida está na forma como você pensa. Então, se você tem um resultado que não está de acordo com a sua vontade, significa que dentro da sua mente existem informações que não vai levar a nada. Porque existe um conceito equivocado na ciência da mente. Na mente dele, informações que vêm vindo do tempo passado, os avós, bisavós, ela vem trazendo essas informações. Que no dia de hoje, aquelas informações não faz sentido. Só que a pessoa tem esses dados que são ideias que às vezes são fixas na mente. Então ela não consegue mudar de ideia. E uma pessoa que não consegue mudar de ideia, ela terá muitos problemas. Por quê? Uma mente em bom estado é a sua única garantia. E como que você sabe que a sua mente está em bom estado? Como seria, assim? Exato. Como você sabe que a sua mente está em bom estado? Pelo resultado final. Qual que é o propósito da mente, que você também pode ver aí nesse material? A gente recomenda, fala, esse é o Genética e Evolução de uma Ciência. Por que a gente recomenda e fala sobre ele? Por causa que ele explica sobre a mente, é uma leitura assim, relativamente simples, tem um glossário aqui no fim, então é recomendável até para a gente ter uma base da referência, baseado em que essas duas estão aí falando. É baseado nesse material aqui do Sr. L. Ron Hubbard. Então, assim, você sabe que a sua mente está em bom estado pelo resultado final. Para que serve a mente? Qual é o propósito da mente? É resolver problemas relacionados à sobrevivência. Para isso que você tem uma mente. Você sabia disso? Para que você tem um sofá na sua casa? Você tem um sofá para sentar, para se acomodar, para assistir, para receber alguém, para ter um lugar para a pessoa sentar. Para que você tem uma lâmpada? Para iluminar, para você poder ver, não é no momento que está escuro. Para que você tem uma panela? Para cozinhar, para colocar o alimento. Tudo tem uma função. Você já parou para pensar na função da sua mente? É exatamente essa. Resolver problemas relacionados à existência, para que você tenha uma boa sobrevivência. Aí a pergunta que não quer calar. Como está seu nível de vida? Como está sua qualidade de vida? Como que está sua sobrevivência? Então, observa, você sabe como que tá. Como que tá a sobrevivência em relação a você mesmo? Você tá mais autoconfiante, você tá mais feliz, você tá mais inteligente, você tá mais disposto com mais energia? Conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo, lidando com as coisas? Qual é o resultado que você tem com você? Outro ponto, como que tá a sua família? Como que tá a sua relação com seus filhos, com seu marido, com sua esposa? Como que tá? Comunicação tá fluindo legal, família legal, vocês têm um propósito bacaninha, um ajuda o outro. Como está? Então você pode responder a sua qualidade de vida através aí da sua sobrevivência. Estou mostrando áreas específicas que faz parte da sobrevivência de uma pessoa. Como que está o seu trabalho? Você se sente realizada? Está fazendo o que você gostaria? Você gosta da sua equipe? Você gosta do que você faz?
você tem um retorno, você tem um resultado, tá de vento em popa? Ótimo. Só lembra de uma coisa. Por que eu tô falando pontos específicos da vida? Às vezes a pessoa vai muito bem no trabalho. E vai muito bem, é reconhecido. Se é um chefe, ou se tem uma empresa, vai bem. Ou se está trabalhando numa empresa de alguém, também vai muito bem. Então tem gente até que fala, meu profissional tá ótimo, mas meu emocional, meu afetivo tá horrível. O contrário também é verdadeiro. Com a minha família eu vou bem, mas dinheiro a gente não tem. Então por que um lado tá assim e o outro lado tá assim? Não é que sua vida tem que ser perfeita, não é isso que eu tô dizendo. Mas pode ter um nível de qualidade onde você tem habilidade para resolver problemas e você alinha com facilidade as coisas. Mas ter uma qualidade ruim de vida e achar que é normal, isso é um problema mental. Quando eu falo problema mental, você imagina que é uma loucura, né? Que tem níveis. Mas na verdade, o mental tem a ver com a mente. A mente você usa para resolver problemas. Você não está resolvendo problemas, logo você está com um probleminha aí com relação à sua mente. Às vezes é por falta de informação ou uma certa quantidade de informação errada, ativada. Né, Diva? É isso, porque as pessoas ficam assim, mas eu não sou inteligente. A gente tem um teste que mede o QI da pessoa. Aí tá. O que é o QI? É um número que indica o nível de inteligência. É uma escala baseada na física e a mental. E é a capacidade de uma pessoa aprender algo novo. O problema é que as pessoas acham que já estou com 40 anos, eu não preciso aprender mais nada. Sabendo que o mundo está em evolução e o tempo não para, a pessoa deveria buscar, além da tecnologia digital, a tecnologia humana. Porque quem resolve o problema é um ser humano. E se a sua inteligência está 90, ou 100, ou 120, vai depender de quem? Só de você. Quanto mais você tem informações na sua mente analítica, mais habilidade de resolver problemas. Porque os problemas existem para ser resolvidos. Só que se você não tem informação na mente analítica, é praticamente impossível resolver. E a pessoa, quando tem um problema, não sabe resolver, ela quer fugir. Fugir não ajuda em nada. O que ajuda é aumenta a sua capacidade. E a Dianética tem ferramentas. Tem os livros que a Luciana está mostrando da evolução de uma ciência, que faz você ficar muito inteligente. E a inteligência só é isso. Capacidade para resolver os problemas que aparecem na vida. Porque os problemas vão existir, só que se você não aumenta sua capacidade, você vai ter um problema. Não vai resolver nada. Exatamente isso. Então, você precisa saber como a mente funciona. Querendo ou não. Entende? Não é um negócio... você não pode se dar o luxo de, é um assunto que não me interessa. Ótimo, esse direito você tem. Só que a vida devolve de uma forma muito pesada. Tem muita gente sofrendo porque não tem informação. Então, não adianta também a gente falar, nossa, mas isso é fácil, eu resolveria fácil. Porque você tem que ver que cada um tem uma experiência, cada um tem uma forma de vida e não tem informação. Às vezes não sabe, às vezes a pessoa busca certas coisas e acaba tendo mais problema do que antes de tentar a solução estranha que ela encontrou. Então, por isso é importante saber como a mente funciona. Então, tudo que a gente está falando aqui vem de uma experiência pessoal, vem de pessoas que buscaram também. No meu caso, eu conheci em 2003 a Dianética e hoje eu faço questão de falar sobre o assunto até como um agradecimento ao fundador pelo resultado que eu tive. Como eu criaria minhas filhas se eu não conhecesse aqui? Eu sei bem como eu era antes. Então, eu sei bem como eu sou agora. Então, eu posso... ver quais seriam os resultados da minha versão anterior. E quais são os resultados agora. Entende? Então, tem muitas metas, muitas coisas para alcançar com relação ao bem-estar de pessoas. Porque eu sozinha, ou umas 5 pessoas bem não resolvem. Entende? Você já deve ter passado pela experiência onde você sabe o que seria melhor para a pessoa, porque pela sua experiência você tá indo bem. Só que não adianta você ficar falando para a pessoa, não, você tem que fazer isso, você vai fazer isso. A pessoa se irrita. Mas como que você pode ajudar de uma maneira, não, eu vou viver sozinho, isolado do mundo. Mas, se o mundo começar a ficar infeliz e mal, automaticamente essa pessoa também vai ser puxada para baixo. Então, não tem como nem ser egoísta. Então, por isso é o meu dever, tanto continuar fazendo coisas para melhorar o nosso ambiente, como o ambiente à volta. Então, a gente realmente tem bastantes projetos aí, tanto sociais como individuais, para que as pessoas floresçam e prosperem.
porque o nosso trabalho realmente é levar a sanidade, levar o bem-estar para a sociedade, não importa para quem. Lógico que se a pessoa quer, primeiro a gente põe atenção em quem quer, né? Que é mais fácil. Quem não quer, depois que o mundo estiver melhorando, a pessoa entra na onda, né? E é verdade, no mundo onde está tudo avançado, hoje em dia é tudo muito rápido. Então, a pessoa tem que se atualizar, não tem como viver o mundo de hoje com a cabeça que você tinha antes. Que nem na minha época, os analfabetos era quem não sabia ler e escrever. Hoje em dia, o analfabeto do futuro é aquele que aprende, desaprende, tem que reaprender. Tem gente que não consegue reaprender, porque não tem uma educação para saber que o que deu certo no passado, hoje não funciona. É que nem, por exemplo, antigamente os casamentos eram arranjados. Hoje em dia, os casamentos é por amor. Só que desses filhos por amor, tem os filhos que estão vindo de outra geração. Como educar um filho nessa nova geração, que é tudo digital. Os pais estão muito perdidos, porque eles não sabem nem do jeito que é e como vai ser agora. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, buscar informação para enfrentar essa nova geração, que tem uma cabeça completamente diferente. E os pais não estão capacitados para entender essa nova geração. Então está tendo muitos problemas, mas o que falta é informação de como educar um filho nessa geração. Exato. Olá, gente, boa noite aí para quem foi chegando. Até boa tarde, bom dia para quem vê depois. Boa madrugada para quem vê na madrugada. Né? Boa tarde para quem é da tarde, boa madrugada para quem é da madrugada. Então aí, obrigado por assistir a live, por compartilhar, por interagir, por comentar, por participar. Isso é muito importante, porque o que tem nessa live? Informação. Essa informação vai fazer o que com a pessoa? Deixar ela mais esperta, deixar ela mais atenta, entende? Especificamente, a gente está falando muito da mente humana, porque você sabe que sua mente está em bom estado conforme os resultados que você tem na vida. Tudo que você faz, você depende da sua mente. Se você quiser prestar um concurso, você tem que estar com a mente em bom estado? Tem. Já pensou você com uma mente sobrecarregada, cansada, não consegue estudar? Então tem que estar com a mente ok. Tem que resolver um problema aí com a família? Tem que estar com a mente ok. Então tem que compreender. Se você tem conhecimento, tá num livro do seu Google aí, que conhecimento é certeza. E é lógico isso. Pensa numa coisa que você faz muito bem. Você tem conhecimento. Você tem conhecimento, tem certeza. Não tem conhecimento, tem certeza. Simples assim. Tudo aqui é muito simples, tá? Apesar de ser científico, é muito simples, sem reduzir o conteúdo que eu tô falando. Mas assim, eu mencionei no início da live, falar um pouco sobre qual é uma das coisas mais difíceis de tirar da mente de uma pessoa. Qual é? Qual é uma das coisas que você tem mais dificuldade de tirar da sua mente? Isso está ligado a informações falsas, coisas que você acreditou sem questionar. E como que isso existe? Primeiro, existiu lá você, aí tem a sua mãe, ou seu pai, ou seu padrinho, sua avó, uma pessoa que você admira assim demais. E essa pessoa que você admira, ela representa aí uma certa sabedoria, sabe? Poderia ser um médico, poderia ser um patrão, um chefe, não sei. E aí, essa pessoa fala coisas com tanta convicção, é uma pessoa que você admira tanto, que ela fala quadrado é circular e você, nossa, e você simplesmente acredita. E como é algo que não está abaixo de dor, essa pessoa não representa ameaça, tá tudo bem, você nem percebe. A partir daí, você começa a buscar bolas quadradas, um exemplo. Porque você acreditou e as pessoas sabem o que tá falando e é assim que é. E aí de uma outra pessoa que você não gosta fala outra coisa. Então você percebe que quando a informação é assim, e você aceitou de coração aberto, disse amém, é isso mesmo, sem análise, e você levou em conta mais às vezes o quanto você gosta da pessoa, o quanto ela é autoridade para você, o título que ela tem. O médico disse, vou morrer em 2 dias, vou morrer em 2 dias. Tem gente que é assim, vai fazer um exame, vai fazer um check-up lá e o médico falou, a pessoa já chega em casa torta. Por quê? Porque o médico disse, entendeu?
Então, realmente, foi ver, o cara estudou, ele sabe de tudo. Então, é legal, muito legal você ver as referências que ele tem, você mesmo entender seu corpo, tá? Porque corpo não é tudo igual, mas eu tô dando um exemplo. Podia ser em outra coisa. A sua mãe, ela é uma santa, um anjo, então tudo que sua mãe fala é isso, ou o pai, entendeu? Então, como que tira, como que expulsa essas coisas da mente de uma pessoa? Então, é muito mais difícil, porque ela precisa buscar, ela precisa ter vontade de buscar conhecimento, vontade de testar o conhecimento. Nossa, deixa eu ver, isso funciona, tem sentido? E tem N informações, se a Diva lembrar de alguma, de alguém que recebeu uma informação e achou que assim era, e depois a pessoa funcionou de forma deficiente na vida, porque você percebe que uma informação tá má, tá horrível quando você usa e sua vida continua. Só que fulano disse, você tá assim, sim. Então você muitas vezes nem percebe de onde que vem essas informações. Então é bem difícil tirar isso da mente se você não treinar a sua observação e a sua capacidade de discernimento. Por isso tem muitos exercícios aqui que é justamente para isso. Para você elevar seu nível de discernimento e elevar o nível de observação. Porque aumenta a consciência, você põe uma luz aí você pode perceber o que é o que não é, né? Imagina que você está numa sala escura e você está querendo encontrar um objeto, você tem que pôr iluminação. E assim em relação à sua mente. Um monte de informação que você aceitou no escuro. Então você tem que pôr uma iluminação aí para ver o que é e o que não é, né, Diva? É verdade. Esse negócio do mundo do trabalho tem muito dado falso. Eu fiz uma entrevista, acho que mais de 10 anos atrás, com um rapaz que veio aqui e ele estava passando mal. Eu falei, o que está acontecendo com você? Ele falou, olha, eu estou com um problema muito sério. Eu desde criança eu fui criado e educado para dizer que para ganhar dinheiro tinha que trabalhar muito e tem que suar muito. Que o dinheiro que você ganha tem que ser sofrido. E eu cansei de sofrer na vida e eu queria um trabalho que fosse mais tranquilo. Aí ele arrumou um trabalho, ele estava ganhando muito dinheiro, mas ele começou a... Tinha que ser sofrido, tinha que ser suado. Ele estava sentindo mal, porque ele não estava ganhando dinheiro dessa forma. Ele falou, olha, eu vou pedir a conta, porque eu estou me sentindo como se eu estivesse indo contra os meus princípios. Eu não estou suando para ganhar tanto dinheiro, eu não me sinto valorizado, eu não me sinto realizado. Eu falei, tá, e o que você gostaria de fazer? Ele falou, o que eu gostaria de fazer é trabalhar pouco e ganhar muito, eu queria trabalhar com a cabeça. Eu quero ser uma pessoa que usa inteligência para fazer. Mas o que eu fui criado é para trabalhar, tem que suar, tem que sofrer, tem que dar valor no dinheiro. E ele se chocou com essa informação, pediu a conta do serviço, mas quando ele veio aqui, ele falou, olha, eu fiz o que eu deixei de me sentir mal trabalhando no serviço, mas eu me sinto mal porque eu não tenho dinheiro. Ele falou, era um dilema dele, ele nem se sentia feliz de um jeito e nem de outro. Por quê? Porque o dado que estava na mente dele era um dado verdadeiro, então ele não conseguia fazer o que realmente ele queria. Depois, lógico, ele fez terapia, porque a terapia de Dianética faz você fazer as pazes do seu passado, né? É uma terapia muito inteligente. Aí ele fez as pazes com o passado dele e conseguiu se livrar dessa informação, que é um dado falso. E hoje ele trabalha, ele tem o carro dele, a casa dele. Pouco tempo eu vi ele e falou, nossa, eu ia morrer pobre, não tendo orgulho nenhum de trabalhar muito. Hoje eu sou orgulhoso porque eu trabalho com a minha mente, eu sei fazer as coisas, eu sou rápido, então eu ganho dinheiro, mas eu estou valendo esse valor, porque do jeito que o meu pai ensinou, eu nunca ia ganhar nada, eu não dava valor para mim. Dessa forma eu não ia chegar a lugar nenhum. Então o final dele foi um final feliz, porque hoje ele é realizado. Mas se ele não tivesse conhecido Dianética, ele ia morrer com esse dado falso. Não tem como tirar da mente, porque aquilo fica fixo. Não tem como. Exato, às vezes a pessoa nem percebe, mas basicamente é a capacidade de elevar o nível de discernimento. O que é discernimento? É você ser capaz de diferenciar, de ver o que é, o que não é, comparar uma coisa com a outra. E elevar o nível de consciência. Você tem mais consciência, você percebe o que é, o que não é. Muitas coisas eu me dei conta depois de terapia, da terapia aqui da Dianética, depois de conhecimento. Então você percebe, não acredito que eu fiz isso. Então você, na época era uma coisa legal. E na época você tinha toda uma justificativa para que isso fosse uma coisa boa. Eu não estou falando de coisas erradas.
falando de coisas que causam resultados errados e que você muitas vezes não percebe. Às vezes você está ferrando com a sua vida com a melhor das intenções. Por quê? Porque tem um dado enraizado, uma informação na sua mente, onde isso deve ser assim, você tem que aplicar assim, porque assim disse o médico, ou o pai, ou a mãe, ou quem for, e você nem percebe, simplesmente acostumou a ser assim e agir assim. Mas você tá com dúvida, nossa, será que tem alguma coisa assim, de dado falso na minha mente? Percebe pelos seus resultados. Ninguém melhor do que você para saber como que tá a sua qualidade de vida. Não precisa nem mentir para mim ou postar uma bela foto no Instagram. Isso não interessa. O que interessa é o seu estado de espírito mesmo. A qualidade de vida, você com você e você com os demais. Como que tá. Isso é o que interessa. Tá dando certo? Você tá bem? Tá conseguindo influenciar positivamente as pessoas? Ótimo. Não tá? Se questione. Vê o que tá acontecendo aí. Porque realmente é muito mais difícil tirar uma informação falsa da mente. Porque a pessoa concorda 100%. E se tem uma coisa que a Dianética respeita é o livre-arbítrio. Ou seja, enquanto é verdade para você, enquanto é o que você observa, é verdade para você. O que a gente tem são ferramentas aí para você dar uma iluminada na sua vida e ver o que é, o que não é e elevar seu nível de consciência. Certo? Quer falar? Tem pessoas, às vezes, que não têm carro, porque tem um dado falso na mente que cai duas famílias. E não tem. Vai andar de ônibus, vai andar a pé, vai se sentir mal e não muda. Aí você pergunta, por que você não compra um carro? O carro é duas famílias. Você é feliz dentro do ônibus, dentro do metrô lotado? Não, eu não gosto, eu queria ter um carro. Mas o dado falso te impede de alcançar. Então, se tem na sua vida algo que você quer e está impedido, você tem que usar o seu livre-arbítrio. Você tem que tomar uma decisão. Se não consegue. Imagina o cara, duas famílias, se o cara tem um carro, não tem dinheiro para pôr gasolina, pagar IPVA, pagar um estacionamento, então não tem condição. Mas se o cara quer um carro, ele vai ter que trabalhar, ter condições para manter. Não adianta também ter um carro e ficar pedindo dinheiro para os outros para ajudar. Então, se você tem um carro, arrume um serviço, acredite que você pode e vai em busca do que você quer. Não se considerar uma pessoa que não é capaz de ter um carro, ter duas famílias, que só tem emprego bom, quem estudou muito, fez isso, fez aquilo. Tem muitas pessoas que não têm um nível de estudo elevado e sabem ganhar dinheiro. Então, existem dados falsos aí, né? Eu já atendi pessoas que têm 4 faculdades e ganham um salário mínimo. E dá muito mal, é verdade. Eu já atendi gente que tem uma certa dificuldade até para estudar e tem dinheiro. Então, existe um dado falso. O que é importante é você saber o que você quer e ir naquela direção e se capacitar para isso. Exato, se capacitar como pessoa, não só por causa de um título que você vai ganhar aí. E, apareci. Então não é isso. Mas é isso. Eu quero dar uma migrada, aproveitando essa questão aí de dados falsos, de resultado, porque lembra que o propósito dessas lives, dessas últimas semanas, é mostrar para você que existem vários tipos de armadilhas na mente. Imagina um campo minado. Tem uma mina aqui, uma ali, uma ali, uma ali, uma ali, que vai explodir, que pode explodir, mas se você pisar, obviamente. Então a mente, como não tem, muitas pessoas não têm informação, não sabem como funciona, então acaba que você está aí num campo minado. Você tem que tomar muito cuidado onde você pisa, entende? Mas se você já tem uma observação do ambiente, você percebe como funciona, você sabe exatamente onde você pisa. E aí isso não explode e acaba com você. Então a mente está mais ou menos assim, de tanta armadilha que ao longo de muitos anos foram colocados aí nessa mente, tá? Mas isso é história para outra live, talvez outro dia. O ideal é você estudar mesmo, para entender por que essas coisas acontecem. Então a gente já falou do engrama, que é quando você tem uma dor física, um impacto real, como uma cirurgia, quedas, acidentes. Nós já falamos disso, então você tem que ver as anteriores aí. E ali fala sobre qual é os malefícios do engrama e como que em momentos de dor você guarda, arquiva as coisas e isso depois vem contra você. Já falamos também do dado falso,
como que funciona, né? Igual a gente falou um pouco nessa live. Falamos da questão aliado versus antagonista. Muita gente aí tem alguém como aliado e o outro tem como antagonista. Aí casa com a pessoa errada, se envolve com a pessoa errada e não sabe por quê, porque sempre atrai um tipo de pessoa, um tipo de sócio, sempre se ferra. Enfim, a gente já falou disso. Então hoje, além do dado falso, eu quero falar sobre o circuito demônio. Circuito demônio tem aqui, eu não sei que página que tá, mas deixa eu ver se eu posso mostrar pra você alguma coisa, que são os demônios da mente, que tem aqui nesse livro Evolução de uma Ciência. Por isso a gente está recomendando que a pessoa leia. A leitura é super tranquila, gente, super. É um livro que não é muito grande, mó gostosinho de ler, letras grandes, algumas ilustrações, certo? Tem glossário também. Então, como que funcionam esses demônios da mente? Primeiro, o demônio aqui, nesse sentido, tá falando em relação às manifestações que as pessoas têm. Tem gente que tem um demônio controlador. Já ouviu falar de alguém controlador? Onde vai querer controlar todo mundo? Chega! Existe esse tipo de demônio. Então, tô falando mais... no livro, você vê que é mais em relação às características de pessoas que tanto elas não conseguem se controlar e onde elas entram, o ambiente fica pior, de alguma maneira. Mas também tem um demônio tímido, né? Um demônio recatado, demônio... Cada um manifesta um tipo de demônio. E tudo isso quer dizer o quê? Parece que tem outro ser possuindo você. E é nesse sentido, tá? Então a gente vai falar desses circuitos demônios que são instalados na mente. Por que circuito? Na eletricidade existe um caminho pela qual a corrente percorre. Um caminho muito específico para um resultado específico. Na mente é a mesma coisa. Existe um caminho muito específico que os dados mentais passam e blá, 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 e a pessoa faz isso. Nananana, e a pessoa faz isso. Tem gente que toda vez que vai falar com alguém se treme. Ou outra pessoa que toda vez que vê algo fora do lugar, grita. Ou outro que toda vez que sai, que pensa em sair à noite, já começa a ficar com medo. Então, cada um manifesta um circuito demoníaco aí. Por que circuito demoníaco? Porque a pessoa não controla. Você já parou pra pensar que tem gente que parece que tá possuída? Às vezes a pessoa tem uma personalidade e do nada ela manifesta outro. Entrou aí um circuito demônio. Entende? Então é neste sentido que nós estamos falando na Dianética. E nós, muitas pessoas, se não tiverem consciência disso, se não fizer uma terapia de dianética para tirar esse circuito demônio, ela manifesta e com o tempo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Tem gente que manifesta em menor grau, só que não quer dizer que a pessoa não se boicote ou não cause problemas. Tem gente que tem aquele circuito da insegurança com relação a objetos. Eu não vou mencionar nomes de outras técnicas, mas vocês já viram isso. Eu vou dar um exemplo. A pessoa tem que confirmar se a porta está fechada. Ela vai lá, e ela vai lá, e ela vai lá, várias vezes. Ou de repente se fechou o gás, sabe? A pessoa é insegura quanto à proteção do local. Ela já começa a imaginar, se explodir a casa, e se entrar um ladrão, se minha filha fugir, isso. Então a pessoa tem um circuito aí. Ou seja, o negócio faz assim, 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 assim. Toda vez que ela sai, o circuito começa a rodar. Pode dar exemplo, Gil? Você é ótimo se contar essas coisas. Posso dar um exemplo muito engraçado. Teve uma vez que eu fiz uma entrevista com uma moça, ela falou assim pra mim, nossa, eu tô numa situação que eu não sei nem o que dizer, mas eu vou começar a falar pra você o que aconteceu comigo. Ela tinha um costume de, toda noite, depois que os filhos dela fossem dormir, o marido dela não morava com ela naquela época. Ela levantava e ficava no bujão de gás, ligava, desligava, voltava, e ficava horas assim. Aí, quando o marido dela chegou um dia de viagem, falou, pô, mulher, que negócio é esse? Você vai arrebentar esse negócio, por que você faz isso? Ela falou, eu tenho medo que o gás vaza e morre todo mundo. Ele falou, mas do jeito que você faz, vai acabar estragando o bujão de gás e vai morrer todo mundo. Aí ela pegou tanto medo e ela parou. Aí ele foi viajar, voltou. Daqui a pouco ela estava no trinco da porta, mexendo no trinco da porta. Aí ele pegou também. Falou, mas que negócio é esse, você fica no trinco da porta toda hora mexendo? Você está esperando alguém? Ela falava, não. Eu não sei porquê, eu tenho medo se eu tranquei, se eu não tranquei a porta.
Aí ele brigou com ela, aí ela parou também. Aí, um belo dia, ela estava dormindo, o marido dela chegou de madrugada, que ele vinha de viagem. Quando ele chegou, ela abriu a janela. No que ela abriu a janela, ele cismou que ela estava com um amante, saiu correndo. E quando ela fechou a janela, ele voltou, ele falou, cadê o cara que estava aqui? Ela falou, não tem ninguém, pelo amor de Deus, eu só fui fechar a janela. Não, você está me enganando. Ele com o circuito de corno dele, cismado que estava sendo corno, e ela com o circuito de medo. Então ficou aquela brigaiada. Ela falava assim, eu não estou te traindo, não, você está me traindo, porque ele pulou a janela. Ela falou, pelo amor de Deus. Ele falou, mas por que você fez isso? Ela falou, eu vou contar. Lembra quando eu mexia no bujão de gás? Ele falou, lembra. Você não xingou eu? Xingou, parei. Aí depois eu fui para a porta. Lembra que você brigou comigo? Eu parei. Ele falou, e agora você está na janela? Ai, que alívio. Tirou o circuito dele e ficou tranquilo. Ele falou, mulher do céu, e agora o que será que você vai fazer? Você vai parar com a janela, você vai fazer, você é louca, você precisa de tratamento. Ela falou, por isso que eu estou aqui. Eu não sei se eu sou louca, mas a sensação que eu tenho é que eu tenho que ficar repetindo esse ritual. Eu não quero fazer, porque eu me sinto mal de fazer isso. Mas tem jeito? Aí eu falei para ela, sim, tem a terapia de Dianética e vai ver o que aconteceu com você. Porque em algum momento foi instalado um circuito onde você vai repetir. Ela falou, mas eu saí do bujão de gás e fui para a porta, da porta fui para a janela. Até onde eu vou parar? Onde eu vou parar com isso? O que será que eu vou fazer? Eu falei, ó, você pode ir para a porta do carro. Ela falou, não, pelo amor de Deus. Ficar na porta do carro, fechando e puxando, não, de jeito nenhum. Eu quero resolver isso. E hoje ela falou, nossa, eu não tenho mais problema nenhum. Então, a Dianética resolveu o problema dela? Resolveu, mas ela procurou ajuda, ela percebeu que era um problema. E é, né? Exato, tem gente que leva isso pro lado normal. O problema é o tempo que é perdido. A insegurança da pessoa que aumenta, porque ela não confia. Uma pessoa que não, toda hora tem que voltar para ver se a porta tá ok, ou sei lá, o gás, não confia. Detalhe, se você tá em tempo presente, você tá aí, onde você tá, sem ficar com o pensamento voando, você sabe o que você fez. Se você acha que o gás pode vazar, perceba melhor no bujão, se tá em bom estado, sei lá, qualidade, enfim. Mas a pessoa vai ver outras formas, ao invés de ficar com aquela reação contínua, entende? E não adianta falar, para, você não pode. A pessoa pode até dar uma controlada, mas ela vai dar um jeito de extravasar aí esse comando que ela tem na mente, que parece que é algo além dela, algo que ela é uma força sobrenatural, ela não pode controlar. E existe uma gravação anterior de por que esse circuito está instalado, entende? Então a pessoa teve problemas aí em algum ponto do passado. Ou de repente viu alguém tendo um problema e agora ela fica ali, fica ali, fica ali. Então se ela não souber a fonte, qual é a causa disso, como que ela resolve? Por isso que é muito importante ter conhecimento dos circuitos demônios, perceber se você tem algum instalado, porque são várias formas de manifestar, são várias formas, não é só essa. E aí a pessoa pode realmente fazer algo a respeito, mas se a pessoa nem percebe, ou de repente acha isso normal, e de repente ela chega num ponto de perda de controle tão grande que ela pode entrar no caminho sem volta da medicação e aí já não tem mais o que fazer. E aí toma remédio pra isso, aí piora isso, piora isso, piora isso, e ela vai se degradando, se acabando por causa de um detalhe que ela deixou pra lá, sabe? Tinha uma faísquinha de fogo, não cuidou, virou um incêndio. E o incêndio, depois, não foi só na casa dela, começou a alastrar. Então você tem filho, você tem marido, você tem trabalho, se você não resolve o problema agora, isso faz assim, ó, vai aumentando, aumentando, aumentando. Porque não tem por que um problema sumir sozinho. Ah, ele veio sozinho e vai sozinho. Não. Na verdade, houve uma instalação, você não percebeu, você não teve conhecimento, e isso está aumentando e você nunca percebeu que tem que fazer algo. Então, observe, perceba. Então, perceber é muito importante. Vou contar uma situação de uma mulher que eu atendi aqui. Porque assim, eu já ouvi de tudo que você possa imaginar. Então esse negócio de circuito é comum, porque você pode instalar um circuito de bobeira e nem perceber. Como no caso dessa pessoa que eu vou contar. Ela passou roupa, foi trabalhar de manhã e não percebeu que o ferro ficou ligado na tábua de passar roupa. Quando ela chegou de tarde,
ferro estava no chão, queimou a tábua, mas desligou o ar-condicionado. Ela começou a pensar, nossa, se tivesse pegado fogo na casa e tinha morrido minha mãe, e meus passarinhos, o cachorro, tudo. Ela começou a imaginar aquele problema muito grande. Só que ela não tinha noção que a mente cria o problema e aquilo vai ficar instalado. Aí passou, não aconteceu nada. Aí cada vez que ela ia passar roupa, ela pegava o ferro, desligava, punha aqui, ia sair, estava no ponto do ônibus, voltava. Voltava para ver se o ferro estava lá, porque vai que acontecia outra vez a mesma coisa, que não aconteceu nada. Tá. Aí, quando ela veio aqui, ela falou, olha, eu vou te falar o que está acontecendo comigo. Pega minha bolsa. Eu falei, peguei, né? Nossa, quase caí assim, porque o ferro lá dentro, enrolado dentro de uma toalha. Eu falei, mas por que você carrega esse ferro? Ai, porque esse ferro é um tormento na minha cabeça. Eu tenho tanto medo dele estar ligado, que pelo menos ele está comigo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Ela falou, olha, quando eu entro no ônibus, quando eu sento, às vezes alguém quer segurar minha bolsa. Ela falou que não dá a bolsa dela para ninguém. Porque ela falou, nossa, se alguém perceber que eu tenho um ferro, vai achar que eu sou louca. Mas ela falou, tem hora que eu acho que eu sou louca. Porque tem hora que eu abro a bolsa para ver se o ferro está lá dentro. Ela falou, eu já não sei, acho que eu não estou batendo bem na cabeça. Daí eu falei, sabe o que acontece? Um dia houve uma situação, só que essa situação não foi real. Só que para você aumentou, né? Então só que agora você tem algo instalado de pavor, de medo. Então a Dianética pode te ajudar. Daí ela falou, nossa, eu já fui atrás de macumba, já fui atrás de tudo que você possa imaginar. Ninguém dá jeito, todo mundo fala, você é louca, é assim mesmo. Ela falou, mas eu quero resolver isso. Aí hoje ela é uma pessoa completamente normal, livre desse tormento da cabeça dela. Não anda mais com ferro e nem passa ferro para ninguém. Mas olha, você vê, é uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás e ela foi resolvendo sim da forma dela. Primeiro ela ia e voltava, parecia uma dor, ela falou. Daí ela começou a carregar o ferro, mas não tem cabimento o negócio desse. Melhor do que voltar a carregar o ferro, né? Então, mas era um peso. Até quando eu peguei a sacola dela, eu falei, nossa, o que é isso? Falei, nossa, aqueles ferros pesados, acho que se eu fosse hoje, acho que os ferros é mais leves, né? Talvez ela estava carregando até hoje. Mas o que fez ela buscar ajuda foi perceber que o problema estava ficando cada vez pior, não tinha o que fazer. Mas a Dianética resolve, porque como é uma gravação na mente, a técnica da Dianética faz você voltar e repassar aquilo, e tirar toda a carga emocional, de medo, de desespero que ela viveu, porque ela viveu o desespero, e hoje ela vê que aquilo não aconteceu, mas não adianta você falar para a pessoa, larga a mão, para com isso, não resolve. O problema que está gravado na mente se resolve com terapia de Dianética. É a única terapia inteligente que faz você voltar às pazes do passado, fazer as pazes com o seu passado e ver a vida de uma forma mais tranquila, porque carregar esse peso não vai te levar a nada. Exatamente. Então, como a gente falou antes aqui, né, tem várias formas da pessoa reproduzir um circuito demônio. É como uma gravação. Tem gente que diante de uma situação, a pessoa vai fazer exatamente. Por isso que tem muita gente que tem como você prever o comportamento. Porque diante de uma situação de pressão, ela vai fazer determinadas coisas. Tem gente que fica, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Tem mulher, muitas, tô sobrecarregada, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Então a pessoa tem uma frase aí de saída, entende? Ela tem um comportamento, sempre que acontece isso, dia de pagar conta. Tem toda uma forma, uma base de operação que não ajuda nada. Então, cada um tem um tipo de manifestação. Tem gente que começa a ter vozes. Tem gente que é mais grave, entende? Por isso tem muita gente. Suicídio é uma coisa que aumentou muito nesses últimos tempos, entre outras coisas, muitas coisas estranhas. Por quê? A mente ativa tá aumentando. As pessoas, se não tiverem consciência, isso é muito ruim para ela mesma e para outros. Então ninguém está imune da mente reativa, com exceção das pessoas que não têm mais a mente reativa, que não é a maioria. Entende? Então é muito necessário que as pessoas se conscientizem e trabalhem realmente para acabar com a mente reativa. Porque ela tá aí, só esperando aí
a sua falha, só esperando o seu medo, a sua insegurança, a sua incerteza. E cada pessoa tem uma forma de manifestar esse circuito. Tem gente que de repente tem uma discussão, depois da discussão a pessoa fica pensando, eu devia ter falado isso, eu falei isso, ele falou isso, falou isso. E tem gente que se prepara para uma conversa. Ai, se ele falar isso, eu falo isso, eu falar isso, falou isso, falar isso. Gente, tem até uma historinha do Machado, eu não sei se vocês já ouviram, do cara que foi pedir um machado emprestado pro vizinho. Eu nem vou contar a história toda, mas eu sei que o cara fica lá, maquinando. Se eu vou pedir, aí eu vou falar que é pra eu fazer isso. Mas se o cara falar que não quer, e ele ficou lá, imaginando que o cara ia pensar só de medo de pedir o machado emprestado. Resumindo, ele chegou na porta do cara e na hora que ele foi pedir o machado, ele apertou a campainha e falou, pega o machado e enfia. Você já sabe onde, né? Por quê? Porque o circuito ficou ativado. A pessoa ficou insegura de pedir uma coisa, então ela ficou tensa. E ela começou a pensar e em todas as possibilidades do não. Por que foi assim o circuito dessa pessoa? O que tem de gravação no passado que se conecta com essa situação aqui do presente que faz a pessoa sair de si e instalar em um circuito que não tem nada a ver com as capacidades reais dela? Então, esse é o circuito demônio. Infelizmente, é uma armadilha muito grande que tem na mente humana. Realmente é uma armadilha muito grande. Há muitos anos atrás, eu não trabalhava com a Dianética, mas eu sempre gostei de observar as pessoas. Eu estava em Campinas, na casa dos meus pais, estava andando na rua, tinha um homem que toda hora enfiava a mão no bolso, eu olhava de um lado do outro, enfiava a mão no bolso. Daqui a pouco apareceu um cara, ele enfiou a mão no bolso dele e roubou ele. E ele chorava, gritava, eu corri até ele e falei, meu senhor, o que aconteceu? Ele roubou seus documentos, dinheiro? Ele falou, não, roubou minha latinha de... Ele ia fazer um exame no laboratório. Aí eu falei, mas meu senhor, por que o senhor fica me enfiando a mão no bolso? Ele falou, tinha tanto medo de perder essa latinha. Nossa! Porque eu vou fazer os exames para entrar no serviço, que eu estou muito tempo desempregada. Eu pensei, ele enfiou tanta mão no bolso que o ladrão já viu, tá meu circuito ladrão, ele já viu que tinha dinheiro, né? Mas eu achei tanta graça, falei, imagina a hora que o ladrão pegou a latinha. Que merda! Que merda! Mas olha, você vê, por que ele enfiava a mão toda hora? Ele falou, eu tava com medo de perder minha latinha. Eu falei, nossa, acho que deve ter dado muito trabalho. Falei, nossa, mas você vê, o ladrão pensou uma coisa, né? Porque já tinha o circuito do roubo e ele com aquele... Falei, nossa, não tem nada a ver, mas cada um tem uma mania. Então, às vezes, uma pessoa tem uma certa mania, você não sabe por quê. Alguma coisa aconteceu. E depois que acontece aquilo, a pessoa passa a ter aquele padrão de comportamento. Como uma vez, um rapaz que eu atendi, ele falou, olha, eu tô com um problema muito sério. Um dia eu deixei o carro aberto, não aconteceu nada. A partir daquele dia, eu peguei uma paranoia de ficar na porta, fechando e abrindo. E um dia ele parou num lugar que tinha muitas pessoas. E ele nem percebeu, porque quem tem o circuito não percebe. Então ele ficou na porta do carro lá, puxava, voltava, puxava. Cismaram que ele estava roubando o carro, chamaram a polícia, ele tentando explicar que aquele carro era dele. Mas olha, quase que ele foi preso como ladrão, mas na realidade ele tinha um problema, né, na época. Mas por que ele não procurou ajuda? Porque às vezes a pessoa acha que aquilo é normal, então ele busca segurança naquele vai e volta, mas não tem segurança. Qualquer pessoa percebe que é um problema que a pessoa tem e ela precisa de ajuda. E se é um problema na mente, tem que procurar dianética. Se é um problema quebrou uma perna, vai no ortopedista. Então, cada problema que você tem que buscar um profissional. E se você não buscar o profissional certo, você vai continuar com o problema. Pois é. Bom, gente, então, semana que vem estaremos aqui às 20h45, terça-feira. Curta, comenta, compartilha essa live. Lembra que sexta tem a série de Scientology, sexta-feira. Entra lá também porque tem perguntas e respostas bem interessantes sobre o assunto, tá bom? Muito obrigada por você estar aí. O nosso WhatsApp é o 11 20 94 42 14. Site www.dianeticadobrasil.com.br. Lembra que a gente também tem áudios especiais que a gente posta exclusivamente, somente no Telegram da Dianética e Scientology, tá? Facebook, YouTube, o Instagram, Dianética e Scientology Brasil.
Então curta aí, comenta, certo? E muito obrigada pela sua participação. Lembrando que o livro recomendado é esse aqui, Genética e Evolução de uma Ciência. Até a próxima live.